E hoje nós temos uma sociedade que cresceu bastante por causa dos programas sociais, cresceu não porque as pessoas necessitavam de programas sociais, é porque os programas sociais, eles impulsionaram a economia. Então, olha só, muitas pessoas que já eram classe média se tornaram classe média alta, porque indiretamente recebiam os programas sociais, elas se achavam representadas pelo Aécio, elas se achavam o máximo. Eu estou falando daquele dono de mercadinho que virou supermercado e montou várias filiais. Eu pensei, não gosto do Lula não, eu sou liberal, eu sou empresário, como é que eu posso gostar do Lula, como é que eu posso gostar da Dilma se eu sou empresário? É porque essa pessoa, ela cresceu financeiramente, mas sem crescer intelectualmente. Ela não percebeu que o aquecimento econômico daquela região, que foi ocasionado principalmente por causa dos programas sociais, é que fazia com que pessoas compravam nos mercados delas. E hoje a gente tem uma situação em que muitos comércios no Brasil estão simplesmente fechando. Simples assim, simplesmente fechando. Por quê? Porque hoje o desemprego aumentando tira o dinheiro das mãos das pessoas. E aí aparecem os energúmenos, os empresários imbecis que você pensa, como faz sentido uma pessoa tão ignorante ter ficado rica? Que são esses empresários aí, essa classe média alta, que antes era uma classe média baixa e durante o governo Lula e Dilma eles viraram classe média alta exatamente por causa do aquecimento econômico causado pelas políticas sociais. Eles se acham empresários. Eles pensam, eu votar num governo que trata de vagabundo, esses vagabundos que eles estão falando são os clientes deles. Eu votar num governo que dá Bolsa Família para quem não trabalha? Eu não. Eu me esforço muito. Eu sou empresário. Eu gero empregos e tem mais. Esse governo que mantém direitos trabalhistas me impede de montar novas filiais porque eu tenho que pagar impostos. Porque esse imbecil não percebeu que a empresa dele cresceu exatamente porque são esses direitos trabalhistas que levam as pessoas para dentro desse supermercado, dessa loja de roupa. Enfim, é exatamente por causa desses programas sociais que muitas empresas cresceram no Brasil. Mas, como Marta Neves fala, é a elite do atraso, a elite que conseguiu dar tiro. As pessoas não conseguem perceber consequências, elas não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz. Elas imaginam que foi realmente mérito próprio, elas não imaginam que a conjuntura político-econômica criou situações para que as empresas crescessem no Brasil. E aí elas hoje lutam realmente pelo fim dos direitos dos trabalhadores, porque elas pensam, olha, e elas têm a cara de pau, essas pessoas, essa classe média alta que destruiu o Brasil, eles são tão hipócritas que eles têm a cara de pau de falar que se não fossem os direitos trabalhistas, eles poderiam gerar mais empregos. Mas olha, você vai gerar empregos num país cheio de escravos para vender para quem, o senhor empresário imbecil? Pensa, porque olha, vocês estão lutando desesperadamente para diminuir cada vez mais o salário do trabalhador, pensando que dessa forma vocês vão conseguir aumentar o lucro de vocês, né? Aquela conta básica de que o lucro é a diferença do custo de produção e do preço de mercado do produto. Então você pensa, olha, eu preciso pagar salários altos, a minha folha de pagamento é 100 mil reais. Ah, se Bolsonaro cortasse isso pela metade. Mas você não está percebendo que você está automaticamente pedindo para cortar pela metade a renda de todo mundo que compra na sua mão? É isso mesmo que está acontecendo, senhor empresário imbecil. Vocês estão lutando contra direitos trabalhistas, vocês estão lutando contra trabalhadores, vocês estão lutando contra o trabalho. Só que a especulação não produz riqueza. Ficar batendo papo falando que é empresário não produz riqueza. Ficar passeando na bolsa de valores não produz riqueza. O que produz riqueza é essas pessoas que vocês consideram inimigos mortais. Essas pessoas contra as quais vocês investiram 1,8 bilhões de reais em impulsionamento de WhatsApp. Será que não era mais fácil
essa classe média brasileira, no lugar de investir na campanha do Bolsonaro, ela ter respeitado o trabalhador e ter pensado, olha, no lugar de colocar no poder uma pessoa que se comprometeu conosco, acabar com os direitos trabalhistas, por que a gente não paga o trabalhador os direitos deles? Não. Eles lutaram para acabar com os direitos trabalhistas, para ter uma permissãozinha de trabalho escravo, diminuir aí os equipamentos de proteção individual. Eles não estão percebendo que a mesma pessoa que é, no Brasil, trabalhador é também consumidor. E esse capitalismo maravilhoso seus consegue produzir, só não consegue consumir. Então não adianta esse desespero. Se você fabrica roupas e você encolhe a quantidade de consumidores dentro do público, pode ter certeza que aquela pequena parcela da sociedade que está ficando mais rica não vai comprar mais roupas, não vai comprar mais comidas, não vão... Se você é do Palmeiras e você é presidente do Palmeiras e chama o Bolsonaro para levantar a taça, o Corinthians não vai mudar, o torcedor do Bolsonaro que torce para o Corinthians não vai mudar para o Palmeiras, mas o torcedor contra Bolsonaro que está no Palmeiras vai rapar fora. Então, assim, tem muita gente sem inteligência hoje em cargos tão importantes, né, gente? Quando a gente pensa, será que essas pessoas não conseguem perceber como eles estão sendo idiotas? Eu não estou falando do eleitor do Bolsonaro, não. Eu não estou falando daquelas pessoas que acreditam na mamadeira do kit gay, nas pessoas que acreditam no kit gay, ou nas pessoas que acreditaram que realmente o Haddad estuprou uma criança de 7 anos. Eu não estou falando dessas pessoas, e nem das que acreditam no processo do triplex. Eu estou pensando nas pessoas que pagaram para isso acontecer. Eu estou pensando nas pessoas que deram dinheiro para impulsionar o kit gay, a mamadeira de piroca, a história do estupro de criança de 7 anos. Eu estou falando das pessoas que pagaram para destruir a indústria nacional. Eu estou falando das pessoas que pagaram para que o Sérgio Moro pudesse condenar o ex-presidente Lula. Estou falando da classe média alta brasileira, dessa elite do atraso, que não percebe que quanto mais ela ataca os trabalhadores no Brasil, mais a gente está encolhendo a nossa economia. E olha, o tombo é conjunto. Eles não vão conseguir derrubar o trabalhador sem caírem juntos. Eles estão dando tiro no barco, e é um barco só. E esse pessoal é tão orgulhoso e tão imbecil que eles não conseguem perceber que quanto mais a teimosia deles os leva para essa direção de manter o radicalismo contra o campo progressista, mais eles continuam destruindo a economia brasileira.